A palavra fala em Hebreus 11 sobre os heróis da fé, e eles viveram pelas promessas que Deus os havia feito. E em próprio Hebreus 11 diz que muitos deles morreram antes de ver o cumprimento de toda a promessa que Deus havia os feito. Então, talvez você já ouviu a frase, né? Quem tem promessa de Deus não morre. Então te digo que morre, né? Porque até Jesus voltar, todo mundo vai morrer. Até mesmo os heróis da fé, em Hebreus 11, morreram antes de ver toda a promessa de Deus se cumprir. Mas eles morreram convictos que um dia o Senhor iria cumprir cada palavra, cada promessa, que um dia Ele retornaria e então reinaria para sempre, cumpria todas as suas promessas. Amém? E nós estamos nessa série de mensagens, onde temos falado sobre o que é o Evangelho, e viemos falando vários aspectos, né, do efeito do Evangelho sobre as nossas vidas, do que é e o efeito dele. E então estamos falando da conclusão, né, aonde se dá com o retorno de Jesus e o seu reino milenar, que foram as duas coisas que foram faladas nos 2 últimos domingos. E eu quero estar falando hoje sobre a eternidade e as recompensas que nos esperam. Amém? Eternidade e a recompensa que nos esperam. Se nós olharmos para os heróis da fé, nós vamos ver que eles viveram nessa terra como peregrino, né? Você já deve ter ouvido essa expressão. E por que eles viveram como peregrinos? Porque eles viveram aqui, olhando para a eternidade. Eles viveram a vida nessa era, olhando para a próxima era que está por vir, a eternidade. Então eles viveram com os olhos na promessa futura que Jesus havia feito, e por isso eles viveram o estilo de vida de renúncia, de entrega, de devoção, de amor a Deus, né? De peregrinação, porque eles não estavam presos nas coisas desse mundo, nessa era, mas de olho na eternidade. Eu quero estar falando disso com vocês nessa noite, e eu quero estar pedindo para vocês abrirem comigo em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios 15, e nós vamos ler ali já no versículo 1. Primeira Coríntios 15, versículo 1. E diz assim: Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele vocês são salvos, continuam sendo salvos, se retiverem a palavra assim tal como preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Pule para o versículo 12. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos, e se há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou? E se não há, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm?
Além disso, somos tidos por falsos testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam? Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormecem em Cristo estão perdidos, os que morreram. E se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Vamos parar aí. Então nós vemos aqui o quanto o Evangelho, sendo lembrado aos Coríntios aqui por Paulo, está enfatizando a doutrina da ressurreição. Uma doutrina muito pouco falada em nossos dias, mas algo que estava no coração dos apóstolos, e era o anseio pela vinda do Senhor, porque eles sabiam que quando o Senhor voltasse, eles iriam ressuscitar, assim como Cristo ressuscitou ao terceiro dia, e teriam corpos glorificados, assim como o de Cristo, ao ressuscitar. Então, é importante que nós entenda o quanto isso está ligado, intrínseco à mensagem do Evangelho, né? Paulo começa esse capítulo dizendo: eu venho lembrar vocês do Evangelho. E o que ele enfatiza enquanto lembra os irmãos em Corinto sobre o Evangelho, ele enfatiza a ressurreição, porque havia naquele tempo não apenas pessoas que não falavam mais sobre a ressurreição, mas havia pessoas que nem sequer acreditavam na ressurreição. E então ele estava dizendo que essas pessoas, então, de forma indireta, estavam dizendo que o Evangelho é mentiroso. Então, nós precisamos ter esse fundamento, essa doutrina da ressurreição clara no nosso coração. E não apenas clara, não apenas saber dela, mas ela precisa ser uma esperança no nosso coração. Um dia Jesus voltará e eu irei ressuscitar e viver com Ele eternamente. Amém? Não vou explicar os desdobramentos disso, porque eu já fiz isso domingo passado. Então, quem não viu, vai lá no YouTube e assiste, ok? Vamos seguir então. A salvação é pela obra de Cristo. As recompensas são pelas nossas obras. Então eu quero que você entenda isso nessa noite. Muitas vezes o fato de haver um zelo no nosso coração, de deixar muito bem claro para as pessoas que a salvação é pela fé, que a salvação é por aquilo que Jesus fez na cruz, pela sua vida e pela sua morte, né, como os apóstolos explicam, nós acabamos esquecendo ou ignorando um aspecto que a palavra fala desde o Antigo Testamento até o final do Novo Testamento, que é que o nosso Deus é um Deus galardoador, né? Você já deve ter ouvido essa passagem e pessoas falando dela, e muitas vezes as pessoas falam disso apenas olhando para o tempo presente e não olhando para a eternidade. E eu creio que sim, Deus nos recompensa hoje e nos abençoa hoje, mas nada do que nós provamos do favor de Deus nos nossos dias irá se comparar ao que está por vir. Lembre quando a palavra diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Lembro que Jesus disse antes de ir para a cruz,
quando estava reunido com seus discípulos para a ceia, e começou a fazer um feedback ali com eles de tudo que era importantíssimo eles gravarem em seu coração. Ele fala: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e ele diz: eu estou indo preparar essas moradas, e enviarei outro Consolador como eu. Então veja bem, existe algo preparado na eternidade, e nós ouvimos esses textos, e eles talvez são até comuns à nossa mente, mas nós realmente não paramos para pensar no desdobramento disso, no que realmente isso representa sobre as nossas vidas e por toda a eternidade. E eu quero estar falando disso nessa noite. Então por favor, não se sinta incomodado por talvez eu não enfatizar tanto em relação à salvação, porque não é disso que eu vou estar falando essa noite, porque nós já falamos da questão da salvação no Evangelho de forma muito clara. O que eu vou estar falando é então sobre as recompensas eternas, e as recompensas eternas não tem a ver com o que Jesus fez, mas o que você fará depois de reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. Tem a ver com as suas obras. E então nós vamos estar vendo isso na palavra do Senhor nessa noite. Quero estar lendo junto com vocês 1 João capítulo 3, e nós vamos ler a partir do versículo 1. 1 João, já quase lá no finzinho, capítulo 3, a partir do versículo 1, e diz assim: veja que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Está falando da ressurreição, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E todo o que tem essa esperança, nele purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Então veja bem, aqui nós vemos o apóstolo João dizendo que todos aqueles que têm essa esperança, que um dia Jesus voltará, e Ele se manifestará, e nós veremos Ele como Ele realmente é, então seremos semelhantes a Ele, teremos o corpo glorificado como Ele, e aí então, diz que todos que têm essa esperança, purifica a si mesmo hoje, vive um estilo de vida de pureza hoje, e é por isso que, como os heróis da fé, nós precisamos ter um olhar para a eternidade. Nós precisamos olhar para a eternidade, para a vinda do Senhor, e ter isso como uma esperança nos nossos corações, porque essa esperança, a visão correta sobre o futuro, sobre a eternidade, ela irá transformar o meu modo de viver hoje. A minha visão escatológica sobre o fim, ela muda o meu estilo de vida hoje, e é isso que João está falando aqui de forma categórica, e ele é bem duro depois nos próximos versículos, e você pode depois estudar e ver isso na sua casa, mas ele chega a dizer que aqueles que não mudam o seu estilo de vida hoje, eles não viram o Senhor e não conhecem Ele, e não são conhecidos por Ele. Então nós precisamos realmente ter esse anseio, e de fato, a vinda do Senhor e a eternidade ser uma esperança real, que nos motiva a viver hoje uma vida pura. Aquilo que vocês fazem hoje implica na eternidade. A salvação é que pela fé por meio de Cristo, mas é possível você chegar na eternidade e não ter uma história boa para contar.
Então, deixa eu dizer isso de novo. A salvação, ela é pela fé, mas a Bíblia fala de pessoas que serão salvas, mas as suas obras serão queimadas pelo fogo. Eu vou falar mais disso adiante. E basicamente o que nós podemos dizer isso? Nós podemos dizer que essas pessoas não vão ter uma história para contar na eternidade. Poderíamos descrever dessa forma. Porém, algumas, assim como está registrado na Bíblia, e nós contamos as histórias dessas pessoas, 2000 anos depois, algumas pessoas, elas irão mudar, por causa dessa esperança, elas irão mudar o seu estilo de vida hoje, e as suas histórias serão contadas, não apenas por 2000 anos, mas por bilhões e bilhões de anos. E não é interessante que Raabe é citada, e a única coisa que ela fez foi crer na mensagem que aqueles 2 espias carregavam? Talvez o que nós consideramos grande não seja o que Deus considere grande, para ser contado por toda a eternidade. Basicamente, o que eu vou estar falando hoje aqui é um estudo do Vitor Vieira, isso. E talvez você o conheça, então deixa eu dar os créditos, que 90% que eu vou estar falando nessa noite é de um estudo dele, que ele vai lançar um livro em breve, e eu espero que seja bem em breve mesmo, porque eu estou bem curioso para ler. E eu, quando escutei essa mensagem, eu mandei para um monte de pastor, e eu disse assim, eu preciso enviar isso para muita gente, porque eu me senti presenteado em ouvir as coisas que estão nos esperando na eternidade. Espero que eu possa comunicar essa noite também, a ponto de você se sentir assim também. Abra comigo lá em Apocalipse capítulo 22, e nós vamos ler a partir do versículo 12. Apocalipse 22, 12, diz assim: E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, a recompensa, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Então veja que maravilha o que está dizendo aqui. Aqui está dizendo que nós, quando Jesus voltar, Ele não irá voltar de mãos vazias. Ele não irá voltar apenas dizendo, ok, agora vocês não sofrem mais, que já seria bom demais da conta. Mas além disso, Ele irá trazer recompensas por cada ato nosso, por as obras que nós praticamos nessa vida. Ele irá trazer recompensa, como ele disse aqui, aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus tem poder para nos lavar e nos limpar, a Bíblia diz, de todo pecado, para que nós possamos andar na luz. E nós precisamos entender que aqueles que têm a esperança na vinda do Senhor e na eternidade, eles fazem isso hoje. Eles creem no poder do sangue de Jesus, e eles então começam a lavar as suas vidas
no sangue de Cristo. Aqui Jesus acaba com a falácia de que o que a gente faz não importa. Você já deve ter dito alguém dizer isso, né? O que a gente faz não importa, Jesus olha para o coração. Aí a pessoa vem cantar toda desafinada, faz um show dos horrores. Você já deve ter passado por isso, né? Todo mundo um dia já passou por isso, né? Faz um show dos horrores, desconcentra os irmãos tudo. E quando desce, alguém diz assim: irmão, assim, vem no ensaio, irmão, vai ser tão bom o senhor vir no ensaio. Assim, você tem condições, né? Paga uma aula de canto, vai fazer bem para ti e para os irmãos, né? Porque você não vai prejudicar suas pregas vocais, e os irmãos não vão também ter problemas auditivos. Aí essa pessoa levanta o nariz e diz: Deus está vendo o meu coração, que eu estou fazendo para Ele, não para homens. Será mesmo? Será? Eu acho que está fazendo sim para homens, para um homem, para si mesmo. Está fazendo para si mesmo. Não está nem servindo os irmãos, muito menos adorando a Deus. Por quê? Porque Davi dizia quando ia adorar a Deus: eu não darei nada a Deus que não me custe algo. Lembra? Nós vamos ler essa passagem mais para frente. Então Jesus, nessa passagem de Apocalipse 22 que nós lemos, ele acaba com essa falácia que Deus não está vendo o que a gente faz, né? Para Deus não importa o que a gente faz. Não. Jesus é meritocrata. Goste você disso ou não, Ele irá recompensar as nossas obras, tudo aquilo que a gente fez em nome dEle, Ele irá recompensar sim. E é por isso que João e Paulo são categóricos em dizer que a esperança que eu tenho do futuro altera o meu estilo de vida hoje. Eu quero servir ao corpo de Cristo adorando com canções, então eu dou o meu melhor, então eu busco fazer o melhor, então eu busco estar com os irmãos, ensaiar e me dedicar, para o Senhor olhar para o meu coração e ver tudo que eu podia fazer, eu fiz para o louvor da sua glória, e para servir os meus irmãos, assim como Jesus serviu. Amém? Jesus podia ter dito: despede o povo, mas estão com fome, despede. Não é problema meu. Já entreguei a mensagem. Deus está vendo o meu coração. Ele não fez isso, ele serviu as pessoas com excelência. Amém? Então, talvez isso seja um pouco assustador para você, mas Jesus é meritocrata. Jesus irá recompensar sim tudo que nós fazemos, assim como Ele irá cobrar tudo aquilo que Ele requer a um discípulo e não foi feito. Então nós precisamos ter essa consciência. Isso não tem a ver com a salvação, mas tem a ver com o galardão, com as recompensas. Jesus vai avaliar segundo as nossas obras. Nossas obras refletem a realidade e a cultura do céu. Então, as obras que nós fazemos hoje, elas precisam refletir a realidade do céu, a cultura do céu. E as pessoas precisam olhar para nós e dizer: você é diferente. E então, quando elas nos perguntarem por que nós somos diferentes, nós dizemos: é porque eu tenho uma esperança que altera o meu estilo de vida hoje. Jesus vai voltar e eu vou viver eternamente com Ele. E tudo que eu faço hoje, por mais insignificante que seja aos olhos dos homens,
Ele me recompensará. Apocalipse 20, versículo 11, vamos ver juntos? Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, posto em pé diante do trono. Você percebe? Os grandes e os pequenos. Não está falando de adultos e crianças aqui, está falando de posições no reino. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Olha que coisa incrível! Deus tem livros, e nesse livro Ele está escrevendo tudo o que está acontecendo. Talvez você já ouviu alguém falando, né, de vamos chegar no céu, vai ter um telão enorme passando o que a gente fez. Olha, não sei, né, não sei se essa tecnologia vai ser demonstrada dessa forma, mas uma coisa eu sei, porque está escrito: Deus tem livros, que se ao ler esse livro surgem imagens como um holograma, eu não sei, mas Deus tem livros. Você percebe no plural, livros. Então quer dizer, não é apenas uma espécie de livros, não é apenas o livro da vida que existe, aonde está escrito quem está salvo, mas Deus tem livros, e nesses livros, alguns está registrado tudo o que fazemos, inclusive daqueles que não fizeram o que Deus queria. E eu quero que você realmente olhe para essas escrituras e comece a imaginar a literalidade disso. Um dos grandes problemas de nós não ter esperança no futuro e na eternidade é que nós deixamos tudo tão simbólico, tudo tão avulso, que nós não conseguimos concretizar aquilo que a palavra está falando, então não conseguimos nos agarrar àquelas promessas. Eu quero que você comece a olhar para Apocalipse de forma literal, porque o que é simbólico, o próprio livro explica o que é. Então haverá livros no céu, e Deus vai ler o que nós fizemos nesse livro, e Ele irá nos recompensar. Você consegue imaginar isso? O sangue de Jesus nos purificando, nenhuma de nossas maldades registrada nesse livro, porque foi jogado no mar do esquecimento, e o Deus Criador de todas as coisas, diante de uma grande multidão, dizendo: servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco. Mas o que eu fiz, Senhor? Você deu um copo d'água, e por causa disso, você vai ser um rei no meu reino. Hã? Você visitou o que estava preso, por causa disso você vai exercer governo, você vai ser o ministro da economia. Hã? Você deu roupa a quem estava nu. Fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Tudo, até mesmo um copo d'água, estará registrado nesses livros, e Ele nos recompensará. Ah, Jesus, a palavra nos dá certeza que os olhos de Deus estão sobre nós. Isso deve nos dar esperança
porque tudo será recompensado, e não medo. Você já deve ter ouvido alguém falar: olha, irmão, os olhos do Senhor estão sobre ti. E você: ai meu Deus, misericórdia. Porque falou de um jeito condenativo. Se nossa esperança está em Cristo Jesus e em seu reino eterno, o fato dos olhos de Deus estar sobre nós deve nos gerar alegria, deve nos trazer esperança, que Ele irá lembrar de cada ato que fizemos a Ele. E eu quero, baseado no que eu já falei, fazer uma pergunta para você ficar fazendo a você mesmo. Qual é a história que o céu tem anotado sobre você? Hein? Qual é a história que o céu está anotando sobre você? Você já parou para pensar nisso? Eu quero te dizer que os heróis da fé viveram por isso. Eles não estavam preocupados com a história que os homens estavam contando sobre eles, mas as que estavam sendo escritas no céu. Que livros Deus tem e o que escreve em seus livros? Livros no plural, que livros são esses? Como disse, não é apenas o livro da vida. Eu quero que você abra comigo em Salmo 58, versículo 8. Eu vou ter que dar uma acelerada, então, se você é ágil aí, você acompanha os versículos, senão depois você olha na internet depois de novo e vai revisando tudo, ok? Salmo 56, versículo 8 diz assim: registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas, e em teu odre, acaso não está anotadas em teus livro? Olha que coisa maravilhosa isso. Registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre, acaso não estão anotados em teu livro? Deus tem um livro aonde Ele anota todas as nossas lágrimas, todo o nosso momento de dor, todo o sofrimento que nós suportamos por amor do seu nome. O nosso Deus não é um Deus indiferente, insensível. Eu enfrentei a cruz e agora você está chorando por isso? Não, o nosso Deus não é assim. Ele anota todas as nossas lágrimas, todos os nossos momentos que nós sofremos por amor do seu nome, que nós não reagimos às pessoas que mal nos fizeram, que nós não revidamos as pessoas que nos agrediram. Ele vai lembrar para sempre. Eu quero contar um testemunho particular do como eu já desfrutei disso parcialmente já em vida, de como Deus se importa. Quando a minha mãe estava na fase terminal de câncer, um dia antes dela falecer, na noite anterior dela falecer, quando eu olhei para ela e eu vi o quanto ela estava debilitada, o seu rim já havia parado, os seus olhos estavam completamente amarelos, quase como uma gema de ovo, e eu olhei aquilo, e aquilo realmente me quebrou, e pela primeira vez eu chorei na frente dela, mas eu rapidamente sequei as lágrimas,
porque eu não queria que o meu pai entrasse no quarto e me visse chorando, porque eu sabia que aquilo iria fazer com que ele desabasse também ali. E então eu engoli aquele choro e matei aquele sofrimento, aquela dor no peito, por amor ao próximo, que era o meu pai. E então ele entrou, quando ele entrou eu saí, sabe, e eu realmente matei tanto aquilo no meu peito, né, como se diz, né, matar no peito, que eu voltei até para a sala e fiquei ali assistindo televisão, talvez até para, de alguma forma, tirar aquilo da minha cabeça, me tentar isolar do sofrimento. Mas 1 hora depois desse momento que eu tive com a minha mãe no quarto, a Luísa aqui do ministério me liga e ela diz assim: Rodrigo, faz 1 hora que eu estou chorando e não há nada que eu faço para conseguir parar de chorar. E simplesmente uma dor, um sentimento de perda, de abandono, tomou o meu coração. E eu liguei porque senti de nós orarmos junto. E basicamente ela estava me pedindo oração por aquele sentimento que ela estava tendo. E eu disse para ela: ó, eu creio que você está sentindo o que eu não me permiti pelas circunstâncias sentir. E ao invés de eu orar por você, eu quero que você ore por mim. E ela começou a orar, eu compartilhei o que havia acontecido, e ela começou a orar por mim, e eu comecei a chorar no telefone junto com ela. E então, nós encerramos a ligação, e quando ela desligou, eu ouvi a voz do Senhor claramente dizendo: eu só queria que você soubesse que eu me importo, Rodrigo. Naquele momento, ela ser curada ou não, já não importava mais. Porque o Deus Criador de todas as coisas, me viu, eu um grão de areia, no meio desse universo inteiro. Ele parou alguém, fez essa pessoa chorar por 1 hora, para me ligar e dizer: eu estou chorando. Eu me importo, eu não estou indiferente no meio disso tudo. E eu fico imaginando o dia que eu vou estar olhando nos olhos dele, e ele vai me dizer isso pessoalmente. Você está entendendo? Ele não esquece de nada. Ele não está indiferente às nossas lágrimas e ao nosso sofrimento, à nossa dor. Tudo está anotado. Cada lágrima que você derramou, por alguma situação que você passou, que feriu você e você não revidou, toda lágrima que você derramou em prol de alguém, intercedendo por alguém, você verá o Deus Criador de todas as coisas olhar nos seus olhos e dizer: eu lembro, eu anotei, eu recolhi as suas lágrimas. Eu não sei se você acha isso pouco, mas eu acho isso uma glória. Outro livro que a Bíblia fala são de finanças. Talvez você não paga, né, um contador, talvez você não faça o balanço das suas finanças, mas eu quero te dizer que no céu tudo está sendo anotado. Se você quiser olhar comigo, Atos capítulo 10, versículo 1 ao 4. Atos 10, 1 ao 4, diz assim: em Cesareia morava um homem chamado Cornélio.
que era centurião de uma companhia do exército chamado Italiana. Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: O que é, Senhor? E o anjo lhes disse: As suas orações e as suas esmolas, as suas ofertas, subiram para a memória diante de Deus. Uau! Subiram para as memórias. Está registrado no céu aquilo que você está fazendo aqui. Tudo aquilo que você oferta, toda esmola que você dá, toda generosidade que você exerce hoje aqui, está como um memorial diante de Deus. Uau! Isso não empolga você? Ou talvez te enche de temor? A Bíblia fala que onde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Nosso contra-cheque mostra o nosso amor por Deus. No que você tem gastado e investido as suas finanças? O que você tem priorizado na sua vida? O seu contra-cheque demonstra o seu amor a Deus. E eu não estou me referindo isso apenas em você dar oferta na igreja, assim como Ananias e Safira fizeram isso para querer se vangloriar diante dos homens e se deram mal. Mas eu estou falando não apenas nisso, sim, você ofertar na igreja, mas você ser generoso a toda necessidade que se apresenta diante de você na vida de alguém, e você pode suprir, você pode fazer algo, você pode ajudar. Dentro do seu orçamento já haver um valor já pré-estabelecido para você exercer generosidade a alguém, porque você está de olho na eternidade, porque você quer ter tesouros acumulados na eternidade, porque é nele que está o seu coração. Ele é, e as suas promessas e recompensas é o seu tesouro, e você já vive hoje de olho lá. Veja bem, eu não estou falando de barganha, eu estou falando de generosidade, porque Deus olha para a motivação do nosso coração, sim, e a nossa ação, lembra? Ele é meritocrata, a nossa ação precisa ter a motivação certa, e então é registrado como um memorial diante de Deus. Será que a sua contabilidade dá bom testemunho? Será que a sua vida financeira dá bom testemunho? Será que você tem buscado sabedoria e inteligência do alto, não humana, do alto, para administrar as suas finanças? Temos que ser fiel no mínimo, nos mínimos detalhes, porque Ele anota tudo. Amém? Eu conheci um irmão
que ele era administrador, e a esposa dele dizia assim: ai, meu marido é muito chato, porque ele anota um clips que a gente pega da igreja. Eu não sei se esse irmão deslumbra a eternidade da forma que eu estou falando aqui, mas ele realmente está sendo fiel, no mínimo, porque Deus anota tudo. Você está entendendo? Agora tem uns irmãos difíceis de emprestar coisa para eles, né? Porque eles se apossam, né? A nossa postura tem que ser fiel no mínimo. Ah, mas é um clips, mas não é meu. E Deus está anotando tudo. Talvez você esteja achando exagero da minha parte, mas eu acho que o Cornélio ficou bem surpreso quando ele viu que as pequenas esmolas que ele estava dando de coração estava como um memorial diante do Senhor. Nossa vida hoje ecoará eternamente. Apocalipse 19, versículo 7. Alegremos-nos e exultemos e demos-lhe a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Nossas roupas irão testemunhar o quanto amamos Jesus hoje. Estaremos vestidos de nossos atos de justiça. Nossas atitudes hoje se materializarão como vestes no futuro. Você já parou para pensar nisso? Nossos atos de justiça hoje irão contar uma história eternamente através das vestiduras que teremos. Eu quero que você comece a pensar na literalidade do que o texto bíblico está falando. O texto diz que nós estaremos vestidos de linhos finíssimos, e esse linho finíssimo é os atos de justiça, os atos que hoje nós tivemos, que são justos diante de Deus e para a glória de Deus, e nós estaremos vestidos disso, e seremos lembrados eternamente por isso. Uau! Apocalipse não é tão difícil assim, se a gente acreditar que o que está ali escrito é o que está ali escrito. Como será o seu guarda-roupa no céu? O que as suas roupas vão contar para toda a eternidade? Você já viu algum desfile de moda que as roupas têm nome e contam histórias? Você já viu isso? Isso acontece. Obviamente não são as roupas que nós estamos vestindo hoje aqui. Mas as roupas de passarela, da alta costura, elas contam uma história. Elas têm nome e contam uma história. Que história o seu guarda-roupa irá contar por toda a eternidade? Quais são os atos de justiça que serão lembrados através das suas vestimentas por toda a eternidade? Eu quero contar uma história do Bob Jones. É um profeta muito conhecido, que foi um dos homens de Deus usados para dar início à IHOP, a Casa Internacional de Oração de Kansas City.
E esse homem, ele foi usado poderosamente, com muitos sinais e maravilhas, e ele teve muito doente em um período da vida dele, e ele acabou vindo a falecer. E então ele voltou depois à vida, e quando ele voltou à vida, ele já voltou completamente curado da enfermidade que ele tinha. Você acredite ou não, não está no mérito aqui de julgarmos isso, mas ele conta, eu não me lembro o tempo que ele esteve morto, não vou saber contar para vocês, mas ele conta que quando ele esteve morto e ele se deparou no céu, ele estava numa fila, indo como se fosse para ser avaliado, para então decidir se ia para o céu ou para o inferno. E ele estava chegando perto dessa pessoa que avaliava quem estava na fila. E quando ele começou a observar as pessoas que estavam na fila, elas estavam vestidas daquilo que elas mais amavam. E algumas estavam vestidas de coisas que louvavam a Deus, mas outras estavam vestidas de dinheiro. E elas olhavam para suas roupas, e olhavam para ele, e choravam. Outras estavam vestidas de prostituição, e elas olhavam para ele, aquele que avaliava todos, e choravam. Quando eu ouvi essa história contada por Bob Jones, o meu coração ficou marcado. Que história as suas vestes de linho fino irão contar? O que os seus acessórios eternos irão contar? Porque nós seremos acessórios, sabia? Vou chegar neles. O que de fato vai contar no final de tudo, para essas recompensas? Eu vou apenas falar, não vou ler para ganhar tempo, mas você pode estar olhando depois em Mateus capítulo 20, do 20 ao 28, e nessa passagem conta o momento onde a mãe de 2 discípulos chega em Jesus e diz assim: mestre, o que precisa ser feito para que um dos meus filhos se sente à sua direita e outro sente à sua esquerda? E eu não sei se você já leu essa passagem, você parou para prestar atenção, mas Jesus não repreende essa mulher, que provavelmente os seus filhos não tiveram coragem de perguntar para Jesus e mandam a sua mãe perguntar. E mãe por filhos passa vergonha mesmo, não é mesmo? E ela vai e pergunta para Jesus, e Jesus não repreende ela. Ele não diz, não haverá posições diferentes. Ele não diz isso. Mas ele diz assim:
quando ele fala sobre que as posições dos homens aqui, e como os homens fazem de tudo para conseguir essas posições, ele responde assim: mas entre vocês não será assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros, e quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Veja bem, ele não diz que nós não devemos buscar ser grande no seu reino. Ele diz que aquele que quiser ser grande, aquele que quiser ter altas posições, que seja o servo de todos. Um servo fiel e voluntário é o que realmente irá contar no final de tudo. Nós vemos a Bíblia falando disso também nas bem-aventuranças. Espero que você conheça as bem-aventuranças, então não vou ler todas elas, mas vou ler a partir do versículo 11, Mateus 5:11, que diz: bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegre-se e exultem, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Versículo 19: aquele, pois, que desrespeitar um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino do céu. Aquele, porém, que os observar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não exceder muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. E aí ele começa a explicar depois disso, né? Ele começa a dizer: vocês dizem que o adúltero não entrará no reino dos céus, porém eu digo a vocês que aquele que cobiça a mulher do outro já é adúltero. Lembra? E aí ele começa a ensinar o que é exceder aos escribas e fariseus, ao qual ele está dizendo que se não fizer isso, não entrará no reino dos céus. Por quê? Porque Jesus não está preocupado com aquilo que nós aparentamos como era com os escribas e fariseus, mas sim ele olha para os nossos atos, mas atos que refletem um coração de servo, atos que refletem fidelidade ao Senhor. Amém? Jesus não recompensará grandes feitos humanos, mas humildade, mansidão, sede de justiça, pureza, fidelidade, abnegação e voluntariedade em servir. É disso que se trata as bem-aventuranças. Nós iremos entregar para Jesus mansidão e Ele nos recompensará com um trono. O câmbio do reino de Cristo é desproporcional ao nosso. Veja bem, pare para pensar nisso. Nós precisamos de R$6 para comprar $1. Agora, o reino dos céus, a dinâmica do reino dos céus, a economia dos céus é: eu me torno manso e Deus me dá um trono. Não é fantástico isso? Olha a recompensa de cada bem-aventurança que tem ali em Mateus capítulo 5. Não olhe como uma coisa simbólica, sem sentido, é real. Quando ele diz que os mansos reinarão a terra, os mansos no reino de Deus irão reinar na terra. Sabe, o platonismo é que trouxe
essa dificuldade da igreja entender a literalidade dos textos bíblicos, principalmente quando fala sobre o céu e sobre o reino milenar de Cristo. Porque o platonismo traz que tudo é um mundo das ideias, que não é palpável, que não é real. Não, o judeu não trata dessa forma. O judeu trata de forma literal. Os céus é uma criação de Deus, assim como diz lá em Gênesis, foi criado céu e terra. Por isso que os anjos tocavam nas pessoas, por isso que o anjo do Senhor feriu a Jacó, comeu com Abraão. Literal. E as recompensas serão literais. E é completamente desproporcional. Eu me torno manso, eu aprendo a andar em obediência a Deus, porque é isso que mansidão quer dizer, ok? Mansidão não é uma pessoa pacata, que não tem voz para nada. Sabe aquelas pessoas que é insuportável de passar muito tempo com elas, porque tipo, tu passa 2 horas e elas estão ali. Não, isso não é mansidão. Mansidão é uma pessoa que não tem dura cerviz, é mansa, se submete, obedece. Essas pessoas irão reinar a terra, que como Deus é galardoador. Se a gente viver essa vida como o máximo do que a gente pode possuir, nós vamos viver aquém do que deveríamos viver. Mas se viver na perspectiva da eternidade, então adquiriremos riquezas para sempre, que o ladrão não pode roubar e nem a traça pode destruir. Jesus nunca disse para a gente não ser rico ou importante, mas para buscarmos ser no lugar certo. Não há problema em ser rico, não há problema em ter um desejo por grandeza nos nossos corações, mas precisa ser no lugar certo, no reino dos céus. Foi isso que Cornélio entendeu, e Cornélio liberou isso de todo o seu coração. Sabe, tem uma história do Mike Bickle, o diretor da IHOP, que eu acho fantástica. Um dia, o Richard Frost, o autor do best-seller Disciplinas, Celebrando as Disciplinas, ou a Celebração da Disciplina, é uma coisa assim. E ele se encontrou com o Mike Bickle, se não me engano era ele, e ele estava conversando com o Mike Bickle, e o Mike Bickle, ele vive uma vida muito simples. Ele tem uma casa, um carro, de uma família de classe média boa. Só que ele é um dos ministros mais conhecidos da atualidade. Ele vende milhares de livros, e ele continua tendo uma vida de classe média boa. Ele poderia ter uma vida muito confortável, cheia de coisas que apenas um grupo de pessoas na terra consegue ter. E aí então, o Richard Ford pergunta para ele: você não gosta de um relógio bom? De um sapato bom? Me explica, por que você vive uma vida tão simples? E a resposta do Mike Bickle para ele foi: eu gosto muito, mas eu estou acumulando no céu, eu estou juntando as riquezas na era vindoura. Uau! Porque nós podemos crer no que está escrito na palavra aqui, e isso não afetar nada na nossa vida hoje. Mas lembre, as recompensas serão pelas obras de hoje, pelos nossos feitos e atos de hoje.
É importante nós entender que ali no texto de Cornélio, fica muito claro que não há distinção para Deus da nossa vida de devoção. Lembra que o anjo disse? As suas orações foram lembradas, e as suas esmolas, o nosso estilo de vida na sociedade. Não há distinção entre a nossa vida espiritual, a nossa vida devocional e a nossa vida cotidiana. Tudo tem que ser para a glória de Deus, para o louvor de Deus. A Bíblia nos chama miseráveis. Em 1 Coríntios 15, 19, que nós já lemos, se a nossa esperança é apenas nessa vida, nós precisamos entender essa realidade. Existe um princípio na palavra de Deus em Êxodo 34, 20, que diz, é um princípio eterno: ninguém aparecerá diante de mim de mãos vazias. O que podemos dar a Deus, que tem tudo? O seu sim e entrega voluntária. Entende? O que podemos dar ao Deus que tem tudo? Nós podemos dar o nosso sim, a nossa entrega voluntária, a nossa obediência voluntária. Tudo que for feito por humildade, mansidão e fidelidade será recompensado no céu. Toda vez que você vê recompensa, intrinsecamente, de alguma forma, ela está ligado à mansidão, humildade, mansidão e fidelidade na palavra. Não trate isso como qualquer coisa. Existem pessoas que nessa vida farão grandes feitos diante dos homens, mas por causa do seu orgulho, por causa da sua arrogância, por causa da sua prepotência, eles não serão conhecidos de Deus, porque tudo que vai ser recompensado na eternidade está ligado à humildade, mansidão e fidelidade. Você pode servir a sua família com humildade, e mesmo que a sua história não seja vista pelos homens, será lembrado e recompensado eternamente, por você ter lavado uma louça para a glória de Deus e para servir a sua família. Você pode apenas estar fazendo coisas que ninguém vê, mas você está fazendo de todo o coração, servindo a sua família, aos seus filhos, ao seu esposo, à sua esposa, ensinando o caminho do Senhor, com devoção, e Deus irá lembrar disso e dirá a você: você é grande, aqui você é grande. Talvez na terra ninguém sabia quem você era, mas eu sei quem é você. Você é grande no meu reino. Você ensinou com devoção os meus mandamentos aos seus filhos. Uau! Deus vê tudo que nós fizemos em secreto. Ele vê tudo. Tudo. 1 Coríntios, eu já estou caminhando para o fim. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11 diz: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelado pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano, porém ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo.
Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Veja bem aqui, claramente, Paulo fala sobre os nossos atos, e que há atos que nós fazemos que são ouro, prata e pedras preciosas, mas há atos nossos que são madeira, feno e palha, e que vai chegar um dia que nós estaremos naquele grande dia, que é isso que ele quer dizer, nós estaremos diante do Senhor, e os seus olhos que são como chamas de fogo, Ele irá vir sobre todas as nossas obras, e o que é ouro, prata e pedra preciosa será refinado, terá mais valor ainda na eternidade, mas o que é madeira, palha e feno, irá virar nada, e essas pessoas serão salvas, sim, mas pelo fogo, apenas porque tiveram fé, mas não há recompensas. O fogo dos olhos de Jesus, ouro, prata e pedras preciosas são refinados diante dos olhos dele, se tornam mais valiosos. Como nossos atos de justiça não serem apenas trapo de imundícia? Como os nossos atos de justiça não serem apenas trapo de imundícia? A resposta é o amor. Nós vemos isso claramente em 1 Coríntios. Claramente, ali estabelece o padrão. Eu posso falar a língua dos homens e dos anjos. Se não tiver amor, não serve para nada. Eu posso pegar tudo que eu tenho, vender e dar aos pobres, e entregar o meu próprio corpo como martírio. Se não for amor, de nada vale. E eu quero te dar uma dica de como você lê 1 Coríntios 13, leia assim: se eu não amar a Deus sobre todas as coisas, eu nada serei. Leia dessa forma, coloque o grande mandamento, o primeiro mandamento, como o crivo de tudo aquilo que você faz. Se eu não amar a Deus sobre todas as coisas, eu nada serei. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu faça isso ou aquilo, se eu não amar a Deus acima de todas as coisas, eu nada serei, porque é esse amor que define todas as coisas. Lembrem, se nós cumprir esse mandamento, nós cumprimos todos os outros. Então o que vai importar no fim, é o quanto nós aprendemos a amar, e fazer tudo por amor. A Bíblia fala que nós seremos coroados, em vários momentos, a coroa da vida, fala da coroa de sabedoria, fala da coroa de perseverança, fala da coroa que os pastores e os presbíteros terão. Não vou ter tempo de falar tudo aqui, mas a coroa de sabedoria está em Provérbios 4, do 8 ao 9, a coroa de perseverança está em Apocalipse 3, do 10 aos 11, a coroa dos presbíteros e dos pastores estão em 1 Pedro 5, do 1 ao 4, nós seremos coroados no seu reino, haverá uma coroa na sua cabeça que, assim como a sua veste, conta uma história, os acessórios que eu falei. E nós, como os 24 anciões, iremos nos prostrar diante de Jesus e lançar as nossas coroas, render as nossas coroas diante dele, em adoração. Sucesso é o que Deus pensa, o que durará eternamente, ser amado por Deus e amar a Ele. Isso que é sucesso. É quando nós vivemos essa vida consciente que sem Ele, nada podemos fazer. E por causa dEle, fazemos
tudo que fazemos. Quando Jesus olhar para a tua vida, vai sobrar alguma coisa? Vai ser consumido ou refinado? Nós precisamos carregar a verdadeira esperança. Nós precisamos disso. É por isso que Jesus diz: vai e compre ouro. Lembra dessa passagem? Ele está falando de um estilo de vida hoje. Última passagem, 1 Coríntios 9, 23. Tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Uau! Louvor pode vir. Olha o que Paulo está dizendo aqui, que há uma corrida, ao qual há um prêmio. E assim como os atletas que se privam de um monte de coisas, e que treinam o seu corpo para o exercício, que eles vão se desafiar, na esperança de um prêmio, na esperança do que ele fala de uma coroa corruptível, coisas dessa vida que vão passar. Ele está de olho na coroa que não passará, que será lembrado eternamente, que contará uma história de nossos atos de justiça eternamente. Uau! E ele diz que agora, nessa vida, ele esmurra o seu corpo, e ele vive um estilo de vida como um corredor se prepara para uma maratona, ansiando e desejando chegar no pódio, que é o reino de Cristo, e lá ser premiado, e lá ser coroado. Eu não sei qual é a esperança que te move a andar nessa vida, mas eu tenho feito disso a minha esperança, e eu tenho desejado a vinda do Senhor, eu tenho ansiado em viver esse reino, e eu vou ler apenas o versículo de uma das coroas, a coroa dos amigos do noivo. Eu dei esse nome a essa coroa, que está em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8, que diz assim: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Uau! Um dia estaremos na eternidade, e eu espero ter essa coroa sobre a minha cabeça,